Gente, eu vou responder aqui o Frank, que ele diz assim: esse ensinamento não é bíblico, porque a Bíblia diz que para ser salvo tem que confessar Jesus Cristo como seu Salvador, e é lógico ver que ele é suficiente. Não está, não estou dando para eu ler porque o texto é bem grande. Para quem não tá entendendo, que eu postei no outro grupo, lá na minha rede vizinha, eu acho que foi até aqui também que eu postei, que eu falava sobre você estar em estado de graça. Gente, quando você olha lá no Antigo Testamento, até lá no Novo Testamento, quem foi que eu aprendi isso? Com o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando ele veio aqui no mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele ensinou você a estar em estado de graça. E quando você lê lá no Antigo Testamento, é muito mais propenso você ouvir, você conversar com Deus, você tem aquela intimidade com Deus. Então Deus vai assim preparando o seu coração quando você lê a Bíblia. Moisés, quando ele ia conversar com Deus, quando ele terminava de conversar com Deus, o rosto dele resplandecia lá no Antigo Testamento, tá? Então, por quê? Quando Moisés ia conversar com o próprio Deus, quando ele ia conversar com o próprio Deus, gente, ele ficava 40 dias sem comer e sem beber. Você está em estado de graça, você está voltando o seu coração para Deus. Você sabe que você está em estado de graça, tá? O Espírito Santo fala com você quando você está em estado de graça. O Espírito Santo fala, não precisa estar especificado na Bíblia. Muitos milagres que acontecem na minha vida, muitos outros milagres que aconteceu na sua vida, você que está assistindo agora, e não está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela não, lá quando você lê a Bíblia, eu até postei um tempo desse, quando você lê a Bíblia, é como se você ouvisse o coração de Deus. Deus fala de uma forma assim, tremendamente comigo quando eu leio a Bíblia. Por isso que eu sempre falo, leiam a Bíblia, gente, porque lá você ouve o coração de Deus. Então, estar em estado de graça, você sabe quando você está em estado de graça, né? Nós católicos, a gente sabe, todo mundo sabe, o Espírito Santo, ele fala para toda a igreja quando você recebe sacramentos, né? Quando você é batizado, né? Quando você tem o sacramento da primeira comunhão, a crisma, e depois o matrimônio, que também é um dos grandes sacramentos da Igreja Católica. Então, o que eu queria observar para vocês agora aqui, gente, para católicos, é que você está em estado de graça, você está agradando o coração de Deus com as suas ações, tá? Você sabe que você está em estado. Eu não preciso falar quais são os pecados, né? A gente sabe quando a gente está em estado de graça. E depois, lá no Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento, a partir de Jesus, o próprio Jesus, né? Ele vem falar em estar em estado de graça, que ele passou 40 dias naquele deserto, né? Naquele deserto sem comer, sem beber, está em estado de graça para depois ele morrer crucificado e subir para o céu, para o Pai, né? Jesus é Deus, então Deus ele contou a tremenda manifestação divina que ele vem aqui conosco, falar conosco de diversas formas. Não precisa estar especificadamente na Bíblia, só que como a gente tem os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo sopra onde ele quer, ele fala com quem ele quer, né? Eu vejo muitos jovens falando em línguas, eu vejo muitos jovens em interpretação de línguas, com dom de cura, de libertação. Então é isso. O Espírito Santo, a partir daquela noite, que foi o cenáculo de oração, o Espírito Santo falou com Nossa Senhora, e eles começaram a falar em línguas e tudo. E hoje, na Igreja Católica, existe a renovação carismática católica. Você ir lá, fala em línguas, tem gente que tem dons extraordinários de interpretação de língua, de cura, de libertação, né? Eu já convido você para conhecer a renovação carismática católica. Então é isso, o Espírito Santo é que vai te dar a opção se você está em estado de graça, tá? Não precisa estar especificadamente na Bíblia. Você sabe que você está em estado de graça e você sabe que você não está em estado de graça. Fiquem com Deus.